Glória a Deus, Pai do Senhor a todos, amém? Deus possa abençoar mais uma vez nosso dia aí, né, esse primeiro dia da semana tão importante para nós. Esse é o dia que a gente tem como, todos os dias são do Senhor, mas esse dia é um dia que a gente precisa entender que é um dia extremamente importante, né? É o primeiro dia da semana, foi o dia que Jesus ressuscitou, então alguma coisa de especial tem nesse dia. E é bom estar aqui, logo pela manhã, né, em comunhão com os irmãos, com a igreja, podendo ter a palavra do Senhor aberta aqui, poder falar dela. Então, assim, que a gente possa aproveitar esse tempo aí, que você possa desfrutar no Senhor aí esse momento. A gente está falando um pouco sobre oração, muitas coisas que a gente não dá tempo de falar, de entrar, né? Mas a gente tem conseguido abranger muitas coisas falando de oração. Então, se você tiver dúvidas, você pode me interromper, perguntar, você pode tirar as suas questões. Fique na liberdade para isso aí. A gente falou sobre oração de intercessão no domingo retrasado, nós tivemos aqui, sobre intercessão, oração de intercessão. A gente está falando de alguns tipos de oração. Tem como falar de todos os tipos de oração, porque são muitos, né? Mas a gente pegou alguns aqui para a gente poder dar um exemplo, que estão na Bíblia, então a gente pode aprender com elas. Uma segunda oração aqui que a gente queria falar nesse momento, a oração de petição. Oração de petição. Então a gente entende que é possível, né? Vamos ler alguns textos aqui, Efésios capítulo 4, verso 6. Efésios capítulo 4, verso 6. Claro que não é Efésios 4:6, né? É Filipenses 4:6. Filipenses capítulo 4, verso 6. O texto diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. Então, volta lá no verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Então, o texto é muito claro, assim, quando Paulo escreve, e ali ele está falando de oração de petição, oração que você pode... É pecado pedir alguma coisa para Deus? Não é pecado, irmãos. Não tem problema nenhum em nós entrarmos diante de Deus e pedirmos alguma coisa para Ele. Ele é um Deus amoroso, um Deus que cuida da gente, que cuida de você.
É um Deus, já falei aqui quarta-feira, é um Deus que é nosso Pai, né? Ele tem prazer em responder a tua oração, em atender aquilo que está no teu coração, né? É claro que a gente não vai, Deus não vai atender orações que vão me desviar dele, que vão me atrapalhar. Deus é sábio, né? Ele conhece todas as coisas, Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas, né? Ele enxerga tudo, ele conhece absolutamente tudo. Crendo eu ou não, Deus é onisciente, ele conhece todas as coisas, né? Por mais que eu queira complicar esse fato, eu possa não entender, esse Deus conhece tudo, por que então que ele deixou, por que que ele criou então o diabo, se ele sabe, por que que ele criou o homem, por que que ele criou a mulher, por que que ele deixou isso, deixou aquilo, se Deus sabe tudo, por que que ele... Isso é complicação da cabeça de crente, né, irmão? Deus, ele não tem medo de nada, ele criou o diabo, não criou o diabo como o diabo, mas ele sabia de tudo que ia acontecer, e ele não tem medo de nada, ele não tem medo do diabo, ele não tem medo de perder, porque ele não perde. Então, ele sabia que ia ter o plano da redenção, ele sabia de tudo, sabia que o homem ia cair, sabia de tudo. Mesmo que você não creia nisso, que você complique isso, que eu complique isso, não tem problema, ele sabia de tudo, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, e para tudo ele tem um plano eterno, ele sabe como resgatar o homem, como salvar, então ele sabe de tudo. Então, é importante a gente entender que eu posso entrar diante de Deus e pedir alguma coisa para Ele, pedir aquilo que o meu coração, de repente, deseja. Lógico, dentro de uma, como a gente está falando, dentro de dentro de um conceito divino de que aquilo que eu estou pedindo é algo que está na palavra, que é bom para a minha vida, que é ungido, que é santo, que é puro, né? Deus não vai, repito, Deus não vai me conceder petições que são para a minha destruição, não vai. Então, não adianta, às vezes a gente pode estar muito cego, muito enganado, a gente pode entrar, mesmo crente fiel em Deus, pode em algum momento entrar em enganos na mente, no coração e pedir alguma coisa que Deus não aprova, então não vai receber. Mas não é pecado nenhum eu desejar algumas coisas e pedi-las para que o Senhor, então, nos dê. E aí o Paulo, ele está escrevendo aí, e é legal que ele diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Aquela pessoa que corre para cá, corre para lá, fica fungando, fica andando, né? Não é o Carlinho. O Carlinho, ele é assim normalmente, tá? Então, quando você vê ele no culto, ele não está assim, inquieto, não é esse tipo de inquieto. Você vai ver ele andando mesmo, deixa ele tranquilo, ele é assim mesmo. Ele está pedindo para Deus, eu conheço ele, então, mas você vê pessoas que andam para lá, andam para cá, né, e fica desesperada, e você vê a pessoa, ela está inquieta, você olha para ela, você vê que o semblante dela está inquieto, você vê que ela está ali, o olho dela mostra, a ação dela, sabe, ela bebe água, ela põe um copo de água, ela deixa a água ali, ela bebe um pouco de café, ela deixa o café ali, ela põe um pouquinho de suco, ela deixa ali, porque ela está inquieta, ela quer que a coisa se resolva, ela quer, já viu alguém assim ou não? Ninguém viu, ninguém assim, ninguém conhece ninguém assim. Por quê? Porque não está orando, não tá chegando diante de Deus, né? E está ali, vai em um, e aí quer que alguém olhe e fale, o que você tem? Aí, né? Aquela coisa assim de... Então, isso é inquietude, isso é inquietação, isso é pecado, porque eu não estou diante de Deus apresentando. Então, irmão, Paulo está dizendo, não estejais inquietos por coisa alguma. Tem alguma coisa no teu coração? Tem algum desejo? Vá diante de Deus e peça para Ele. Pode pedir para Ele. Se for dele, se tiver em concordância com a vontade dele, Ele vai te dar. Se não tiver em concordância com a palavra dele, com o coração dele, de pai para filho, Ele vai dizer, não vou te dar, e ponto final, acabou, e você vai, beleza, não vai dar? Bom, vou seguir minha vida, não é para mim isso aqui. E é assim, irmão, maturidade espiritual é isso. Você ter comunhão com Deus e saber que eu pedi uma coisa para Ele e Ele vai me dar. Eu vou pedir uma coisa para Ele, Ele vai me dar. Mas não é pecado pedir, irmãos. Não é pecado você pedir, sei lá, um tênis, uma calça, um sapato, uma bolsa. Se for para ostentação é pecado, tá? Não vai nessa. Se for para ir para a rede social, para ostentar a bolsa de 20 mil reais, é pecado. Não cai nessa besteira, tá? Mas se você quiser viajar, se você quiser um carro novo, se você quiser uma casa, você pode pedir, né? Você pode pedir. Eu vou pedir um carro novo. Pode.
dentro dos princípios cristãos, você pode pedir, está lá, você tem que pedir. Você tem que crer que Deus te dá a liberdade de pedir. Alguém já pediu alguma coisa para Deus específico aqui que recebeu? Ou ninguém aqui também vai ficar a mão baixa, né? Não vou participar, não vou. Alguém já pediu alguma coisa para Deus e recebeu? Já? Já? O quê? Vocês que são visitantes, por favor, pode falar, Grazi. O que você pediu, que você pode, se puder falar, senão a gente pula para outro. Aí, pediu, ela olhou uma coisa, falou, pô, eu quero trabalhar aí. Não é uma oração de petição? É, de petição. Eu pedi para Deus aquilo ali, Deus abriu a porta, eu entrei ali. É difícil, irmão? Não é. Então não precisa criar um monte de petição. Se for do Senhor, Ele vai abençoar você. Alguém mais quer? Salvador, vai, solta uma aí. Você está muito quieto hoje, cara. Silvia. Manda. O quê? Um Amazon? Aleluia! Oh! Meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Tiago capítulo 4, verso 2. Tiago capítulo 4, verso 2. És um Deus. Cobiçar, volta no verso 1 para a gente poder só ver o contexto, por favor. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, volta no verso 3 lá, o texto está aí, pedir e não receber, porque pedis mal. Então, quando as minhas petições, elas são fruto de cobiças, de sentimentos ruins, de coisas que não estão em concordância com o Senhor, com a palavra dele, eu não vou receber. Então, aí ele vai continuar o texto, vai ficar mais pesado, tal, de adultério, essas coisas. Então tem coisa, irmão, que... E aí a gente fica meio surpreso, por quê? Porque a gente está caminhando com Jesus, então a gente acha que algumas coisas não existem na igreja. Mas aí, de repente, a gente olha e descobre que existem, infelizmente. Então, tem muitas orações que são feitas, muitas petições que são feitas para Deus que são absurdas, que são pecado, que são coisas que nasceram de inveja, que nasceram de cobiças, de concupiscências, de adultério, de coisas terríveis, que vão contra aquilo que Deus quer para você. Então, Deus quer você uma vida de santidade, uma vida de bem, de vitória, de paz, tudo isso. E nós entramos por caminhos horrorosos, e aí nós começamos a fazer petições a Deus que são absurdas, no contexto bíblico, inclusive, que não tem nada a ver com a palavra. Que não tem a ver com Deus. Mas nós somos homens maus, perversos, pessoas más. Então, assim, nós temos petições no nosso coração, a gente pode chegar diante de Deus e pedir. E quando nós não recebemos, nós entendemos que Deus tem uma vontade soberana, sempre tem uma vontade soberana de Deus, e Ele sabe o que é bom para nós, o que não é de verdade. Às vezes Ele vai conceder, às vezes Ele não vai conceder, até umas coisas simples Ele não vai conceder, por uma questão de aprendizado, de tudo isso, mas isso aí é muito mais complexo, né? Mas eu preciso ter paz no meu coração para pedir, para entrar diante de Deus e pedir, né, diante da vontade dele, da palavra dele, e tenho que vigiar meu coração para que as minhas petições não sejam fruto de sentimentos ruins.
de desejos carnais, coisas ruins. Se isso for a motivação do meu coração, claro, Deus vai me conceder isso, porque é maldição para a minha vida, é pecado. Então, pode ter isso também. Está falando para crente ali, tá? Uma carta de Tiago, escrevendo para crente, para a igreja. Então, ele está dizendo aí que tem invejas, tem cobiças no coração, tem um monte de coisas aí. E aí a pessoa chega diante de Deus para pedir, né? Para falar: Deus, me dá isso, me dá aquilo. Mas as motivações são terríveis. Então, eu posso entrar diante de Deus e pedir. Eu preciso crer nisso, que eu posso ter desejos, vontades, eu posso querer algumas coisas na minha vida. Isso não é pecado, tá? Desde que as motivações aqui dentro não sejam por inveja, por cobiça, sentimentos carnais, né? Como o Tiago está dizendo aí. Então, é isso. Alguma questão, alguma palavra, alguma coisa que você queira comentar, queira falar? Agora é a hora de falar. Você quer falar alguma coisa? Não? Nada? Uma oração cheia de fé que eu marquei aqui. Vamos ler primeiro o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6. Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, chegar diante de Deus para fazer qualquer tipo de oração, eu preciso ter fé. Eu preciso crer que eu estou diante de Deus, que Ele existe. E é uma carta, isso aí são todos escritos de cartas para crente, para a igreja. Então, aí é mais uma igreja, mais uma parte do corpo de Cristo que recebendo uma carta do escritor. Então ele diz aí que, e é uma coisa simples parece, né? Mas será que eu tenho isso decidido, resolvido no meu coração? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quando você chega em Deus, você crê mesmo que Ele existe. Você está falando com o ser mais poderoso, o único ser, o único do Criador dos céus, da terra, do mar, tudo que neles há, o Deus que controla tudo pela sua palavra, pelo seu poder. Quando a gente chega diante de Deus para orar, a gente chega mesmo com essa decisão, com isso resolvido no nosso coração, que eu estou diante do ser mais poderoso, não há outro semelhante a Ele, não é igual a Ele, que Ele é o nosso Deus, que Ele controla tudo. Ou quando você chega diante de Deus, você chega diante dEle pensando, Senhor, o Senhor é Deus, mas lá eu posso não falar, né? Porque a gente às vezes não fala, porque acho que tem temor não falando. Mas no coração a gente pensa, Senhor, parece que o Senhor perdeu, porque entrou um presidente novo aí que está meio esquisito. Senhor, parece que no coração os sentimentos são de dúvida de que Deus tem mesmo o controle de tudo, entendeu? Tem gente crente que é assim, que ora por algumas coisas, mas no coração está sentindo que Deus falhou ali, que Deus não conseguiu fazer ali. Mas aí eu abro minha boca e eu oro. Mas aí Deus conhece o que está dentro de mim. Eu estou orando uma coisa com a boca, mas dentro de mim eu estou com outro sentimento. Não é de fé, é de dúvida, é de medo. Então eu preciso resolver no meu coração isso. Eu preciso saber que eu estou entrando diante dele. Senhor, está tudo um caos aqui, mas eu sei que o Senhor tem um plano, um propósito nisso aí. Senhor, aqui está ruim, mas eu sei que o Senhor tem um propósito nisso aí. Eu sei que o controle de verdade está na mão do Senhor. Eu creio nisso. E alguém pode tentar influenciar a minha mente, meus sentimentos, a minha fé, mostrando um monte de realidades, mas quando eu entro diante de Deus, eu sei, quem tem o controle é Ele. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele tem todo o poder. Ele pode mudar tudo em um instante, em um segundo. Ele é realmente quem governa é Ele, quem sustenta todas as coisas é Ele. Eu sempre já falei, estou sempre lá vendo lá aqueles programas, né, do Discovery, do History, e eu vejo aqueles programas dos segredos da NASA, aqueles cientistas espaciais,
e os caras falando, e aparece uma coisa nova no espaço, e eles vão até um momento, mas aí eles param e falam, não conseguimos explicar isso aqui, aquilo ali não dá para explicar, aquilo lá não dá para explicar, não dá para continuar aqui é teoria, nós temos uma teoria sobre isso, pode ser, mas de repente eles são surpreendidos com uma outra coisa que muda a teoria deles, e aí eles tentam explicar, e eu fico vendo aquilo, porque eu sei que na realidade, quem tem o controle de tudo é Deus. E cada vez mais que a ciência cresce, a gente olha e vê que Deus tem o controle, Ele fez tudo certinho mesmo, tudo perfeito, tudo está como está, porque Ele fez assim. Então, quando eu vou, por que eu tenho que saber disso? Porque quando eu vou orar, eu vou chegar diante de Deus, irmão, eu preciso crer que Ele existe. Quantos crentes estão dentro da igreja e estão duvidando se Deus existe mesmo? Porque apareceu uma informação, porque apareceu não sei o quê, porque apareceu lá, descobriram não sei o quê, e será que, e se for verdade isso? Então, assim, essa guerra constante, está na igreja, vem de domingo, canta as músicas, fecha os olhos, talvez até chora no louvor, mas fica assim, será que é mesmo? Será que eu não estou aqui? Será que eu estou no lugar errado, fazendo a coisa errada, crendo? Tem muito crente assim, irmão. Perder. O Pedro falou uma coisa assim, que é interessante, porque a gente fala de fé, existem alguns tipos de fé, não vou entrar nisso agora que não dá tempo, tá? Não é o nosso contexto, mas existem alguns tipos de fé. Ele falou do agricultor, né? Então, existem dois tipos de agricultor, pelo menos, falando basicamente aqui, tá? Não vou entrar muito. Para mim, existem dois tipos de agricultor. O cara que conhece Jesus, o cara é agricultor, conhece Jesus, certo? E o cara que é agricultor não conhece Jesus. O cara que não conhece Jesus, que não serve a Jesus, ele é agricultor. Ele vai para a terra, ele planta na terra, não planta? Qual é a fé dele? Em Deus? Não, a fé dele é que eu vou plantar semente, vou regar, vou adubar e ela vai crescer. É um tipo de fé. Mas o cara que é agricultor e é crente, a fé dele é diferente. A fé dele, isso aqui está brotando porque Deus está aqui comigo, Ele é o dono da minha vida, da minha casa, da minha fazenda, da minha terra, e vai dar um bom... Então, a fé dele não está no fato de jogar semente e saber. Então, o fato de jogar semente na terra e saber que ela vai morrer lá, e ela vai crescer, e vai nascer uma espiga ou fruto, é um tipo de fé naquilo que a gente chama de fé natural. Né? Igual você acorda de manhã, a pessoa acorda de manhã e vai abrir os olhos. É um tipo de fé. Eu sei que eu vou dormir hoje e vou acordar amanhã. É um tipo de fé. Eu sei que eu vou acordar amanhã na cama, vou tirar meu pé da cama e vou sair andando. É um tipo de fé, fé natural. Tá? Agora, a nossa fé é uma fé espiritual, é uma fé diferente dessa. A gente não crê só na terra, nesse processo. A gente crê que Deus tem o controle de tudo isso. E é porque Deus tem o controle de tudo isso que isso acontece. Né? A gente está um passo além disso. Então, nós nos voltamos para isso. Orações de fé. Nós fazemos orações de fé, cheias de fé, sabendo que todos os processos da nossa vida estão nas mãos do Senhor. Que Ele move tudo, que Ele abre, Ele fecha, que Ele cuida, que Ele manda, que Ele, sabe, Ele socorre. Então, quando nós chegamos diante de Deus para pedir qualquer coisa, para orarmos, qualquer tipo de oração, a primeira coisa que eu tenho que ter no meu coração é a certeza, a convicção de que Deus, Ele existe, Ele é o Todo-Poderoso, de que Ele tem, eu posso fazer vários tipos de orações a gente tem aqui alguns tipos de oração. Então, mas eu posso chegar diante de Deus, porque Deus tem muitos nomes na Bíblia, muitos. Então eu posso chegar diante dele e saber que ele se manifesta em cada situação da minha vida que eu, lógico, conhecendo a palavra, eu vou clamar a ele. Então, mas o texto diz, é muito claro, e é muito importante eu saber disso. Porque talvez tem muito crente, talvez não, tem muito crente na igreja, irmão, que Deus, tá, mas eu ouvi alguém, só isso que eu queria te lembrar aqui nessa manhã e me lembrar, tá bom, Deus, mas eu ouvi uma matéria,
eu vi alguém falar lá uma coisa, eu vi alguém, né, eu vi uma reportagem, né, que talvez... Então, assim, nós que somos crentes de Jesus, a gente precisa manter isso aceso no nosso coração. Saber que eu vou chegar diante de Deus, do Criador, do meu Senhor, do nosso Senhor, irmão, do Todo-Poderoso. E eu posso orar. Por quê? Porque Ele, eu preciso crer que Ele existe, que Ele é real, né? Se você teve uma experiência real com Jesus, mantenha essa experiência real que você teve com Jesus, mantenha isso aceso no teu coração. Não deixa que nada apague isso, irmão. Porque o que eu vivo hoje, eu não vivo porque alguém me contou. Eu vivo porque eu vi, provei, experimentei e experimento a cada dia a verdade de que Jesus existe mesmo, Ele é real. Então não é uma história que alguém me contou e aí eu vim, comecei a participar, tal, mas não, eu tive experiências reais com Ele, com a pessoa dele. Então, se você teve essa experiência real com Jesus, né, mantenha isso vivo, quente, fresco no teu coração. Não deixa ninguém roubar isso, ninguém tirar dentro de você isso. Mantenha isso dia a dia. Se alguém falar qualquer coisa, não, pô, eu tive uma experiência, lógico, só para quem teve uma experiência real com Jesus. Né? Tem gente na igreja que não teve uma experiência real com Jesus ainda. Vai ter, mas não teve ainda. Veio porque alguém convidou, sentou na cadeira, está aí, canta as músicas. Às vezes até batizou nas águas, às vezes até faz parte do ministério, mas não tem uma experiência real com Jesus. Não teve ainda, mas vai ter. Uma hora Jesus pega ele. Então eu preciso crer que Ele existe e que Ele é galardoador, presenteador dos que o buscam. Então quando você busca Deus, eu não busco a Deus para receber nada. Tem muita gente que fala, eu não busco a Deus por nada, eu não sirvo a Deus por nada, eu não estou aqui na igreja por nada. Nossa, parabéns para você. Você é uma pessoa que chegou num nível muito poderoso, assim. Não, olha, eu não quero nada de Deus, eu não peço nada para Deus, eu só agradeço. Não tem no Facebook isso? Muito? Não tem muito na rede social? Só gratidão, só a Deus, não peço mais nada. Que bom, beleza. Mas o texto diz ao contrário, que eu posso chegar diante de Deus, eu posso crer que Ele é presenteador, galardoador, galardão já fala muita coisa, mas também tem uma versão que fala que Ele é presenteador dos que o buscam, que Ele te dá presentes, que Ele te galardoa, não só na vida eterna, quando os galardões forem dados, mas também na vida aqui, na nossa vida cotidiana, no dia a dia. Se eu crer que Ele existe, quando eu chegar diante dEle para orar, eu vou chegar diferente. Eu vou chegar com fé. Por quê? Porque eu sei que Ele está lá, me ouvindo, e Ele me responde. E Ele me abençoa, Ele me galardoa ainda, quando eu estou buscando Ele. Então, eu preciso crer nisso, irmão. Preciso manter isso vivo no meu coração. Essa fé espiritual de que Deus está lá nos ouvindo, de que Ele é real, e de que Ele é galardoador. Tiago, capítulo 1. Verso 5. Diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, rogue a Deus, que a todos concede liberalmente com alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Então, falando de oração de fé, cheia de fé ainda, esse é um exemplo legal. Mas você está falando de sabedoria. Tá, mas o princípio aí é o mesmo para todas as coisas, como no verso 7. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor. Então, ele está falando de algo específico, a sabedoria aqui no texto, mas ele também engloba esse princípio para tudo. Para tudo que eu pedir para o Senhor, eu tenho que ter fé ao pedir. Então, irmão, a gente vai falar sempre assim, e é assim mesmo, para você e para mim, para a minha vida, para o meu dia a dia. Se eu
estou orando, eu estou falando de oração de fé, oração cheia de fé, né? Quando eu chego diante de Deus, que eu creio que Ele existe, e eu creio que Ele é galardoador, eu preciso também, irmão, ter esse no meu coração muito claro isso, que eu não posso ter dúvida. Lógico que dúvida é o contrário da fé. Fé é o contrário da dúvida. Então, se eu chegar diante de Deus, eu já falei, eu vou repetir, às vezes a gente fala uma coisa com a boca, mas no coração está sentindo outra. Não adianta, irmão, não adianta orar. Para a tua oração, ali, né? Ora primeiro para Deus te ajudar a arrumar isso no teu coração, a resolver no teu coração isso, e depois você continua orando por aquilo que você está orando, porque não adianta, irmão, eu tenho medo. Eu estou orando para Deus, mas eu estou com o meu coração cheio de medo, de que não vai acontecer aquilo, ou de que o pior vai acontecer. Eu estou pedindo uma cura, mas eu creio no fim de tudo. Eu estou orando por uma porta aberta, mas aqui no coração eu creio que não é para mim, que não dá certo, que não tem jeito mesmo. Então essa guerra, você sofre, eu sofro ela, de estar pedindo alguma coisa. Então eu preciso resolver no meu coração isso. Eu posso sofrer isso, você pode sofrer isso. Numa busca, então você está falando com a boca você fala uma coisa, mas no coração você sente outra. Deus conhece o teu coração. A Bíblia fala que Ele, quando nós estamos orando, Deus vê o coração. Então, quando a gente está orando, Deus vê. Então Ele está vendo o que está dentro de você. Obrigado. Se ele saiu um pouquinho fora, se ele mudou uma cor, se ele mudou um degrau no negócio, se ele mudou, não era aquilo que não é Deus respondendo. Talvez é o inimigo, né? Então, tentando atrapalhar. Não, talvez é Deus te dando algo que do jeito dele. Né? Então, assim, tem isso. A gente precisa ficar atento. Por isso que eu falo, a gente precisa buscar, todos nós precisamos buscar maturidade espiritual, maturidade com Deus. A gente precisa, na caminhada, ficar maduro na fé. Não ficar velho na fé, tá? Precisa ficar maduro na fé. Porque tem muito velho na igreja que não amadureceu. Ficar velho na fé não significa amadurecimento. Significa que você ficou velho mesmo na fé e ficou lá cheio de coisa ruim, mas não amadureceu. Então a gente precisa amadurecer na fé. Maturidade espiritual é uma coisa que nós precisamos ter e buscar. Então, quando você vai caminhando com Deus, você vai aprendendo algumas coisas e você vai ficando mais sensível ao agir dele. Então, não pode ter dúvida. Não adianta, irmão, se tiver dúvida, não ora, não abre a tua boca. Não precisa, nem perde tempo. Não perde tempo. Deus não vai, te responder oração, não vai responder a minha oração de dúvida, cheio de medo. Eu repito, eu estou com a minha boca, eu estou falando uma coisa, mas no meu coração eu sinto outra. Eu tenho que resolver isso antes. Isso não é fé. Eu estou desonrando a Deus. Sabe, tudo que é sem fé é pecado. A Bíblia diz que tudo que é feito sem fé é pecado. Que não é por fé é pecado. Então não adianta. Tira o medo, vence o medo, briga com o medo, manda ele embora, expulsa, guerreia com ele, dá ordens para ele, tira a dúvida, arranca a dúvida, vai ler a palavra do Senhor, vai ver os exemplos que a Bíblia dá sobre aquele assunto que você está orando, vai pegar na palavra do Senhor, vai adorar o Senhor, vai ter um tempo de adoração, vai batalhar mesmo contra o medo, e você vai ver, o medo vai embora, ele tem que sair, né? Geralmente o medo é espiritual, geralmente, tá? Tem algum espírito agindo por trás, né? Então, assim, vai batalhar nisso aí, não pode ter medo. Então, se tem medo, se tem dúvida, não tem fé. E aí vai ter problema. E aí Tiago está falando sobre isso, né? Ele dá um exemplo muito legal, assim, sobre esse negócio, né? A onda agitada, né? E tal homem não pense que vai receber coisa alguma do Senhor, porque o princípio é o mesmo. Não só quando eu peço sabedoria para Deus, mas qualquer coisa que eu pedir, eu tenho que estar pedindo cheio de fé. Né? Porque senão eu não vou receber nada do Senhor. E aí Tiago, ele é um cara muito complexo, não dá para falar muita coisa, mas ele é muito, assim, sério no que ele fala.
não pense um homem, não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Olha aqui. Aí quando você vê os caras lá da televisão falando, você não teve fé, por isso que você não recebeu. Né? Eles falam umas coisas baseadas em princípios errados, mas a Bíblia diz isso, que eu não recebo porque eu não tenho fé. Eu estou cheio de medo. Então, eu preciso ter fé. Crer que Ele está aí, que Ele vai te abençoar do jeitão dEle, porque Ele é perfeito, aleluia. Amém? Alguma coisa não? Vocês estão muito quietos hoje, estão muito esquisitos, mas tudo bem. Oração de afirmação. Salmo 91. Salmo 91. Verso 1 diz assim, a gente vai ler alguns versos, porque é interessante a gente ver, talvez até ler o Salmo inteiro, né? Diz assim, aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara, Ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. O verso 2 já resolve tudo aquilo que a gente tem que entender de uma oração de afirmação. O salmista está orando, irmãos, ele está declarando ali, é um cântico, na verdade, né? E ele está ali declarando, olha, ele afirma isso, assim, quando você, é que talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, e às vezes a gente não para para pensar nisso, mas ele está ali, sobre o Eterno declara, Ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Isso é uma oração de afirmação, Ele é o meu Deus. O Senhor me livra contra esse inimigo. Davi estava lá diante do pessoal e falava para um, falava para outro. Ele falou para o rei, ele falou, Deus me deu vitória sobre o leão e vai me dar vitória contra esse daí. Chegou diante do Golias e falou, Golias, o Senhor me dará hoje. Então são orações, lá é uma declaração, ele está lá na batalha, está falando pessoalmente com o seu inimigo. É o que a gente pode fazer, transfere isso para a questão espiritual, no seu dia a dia. Transfere o que o salmista está falando aqui, uma oração de afirmação. Essa batalha aí, Senhor, essa batalha aí, o Senhor já me deu vitória nela. Isso é uma oração de afirmação. Não é aquela coisa de será, talvez, pode ser. Não, é um crente com entendimento sobre oração de afirmação. Não é pensamento positivo, tá? Pela mulher chegar diante do espelho e falar, hoje eu vou vencer. Hoje eu sou vencedor, hoje eu sou um conquistador, hoje eu vou. Nada disso. É uma oração de afirmação. É declarar quem Ele é sobre qualquer situação que eu estou vivendo. Oração de afirmação é declarar quem Ele é sobre qualquer situação que eu estou vivendo. Ele é, Ele faz, Ele é poderoso, Ele pode mudar. Senhor, eu confio no Senhor aí, ponto final. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Aleluia. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Pega o salmo, irmão.
quer fazer uma oração de afirmação na tua vida? Pega o Salmo, transfere essas palavras aqui, muda. Ainda que caiam 1000 ao teu lado, diga aí na tua oração, não dá para fazer do Salmo uma reza, tá? Pelo amor de Deus. Mas de vez em quando você pode orar o Salmo, e dizer aí, ainda que caiam 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Qual o problema de eu cantar isso daqui de vez em quando para Deus, de eu orar isso aqui para Deus de vez em quando? Eu lembro, uma vez a gente estava, há muito tempo atrás, a gente foi acho que em Olímpia, tinha um evento lá que ia vir o Marco Feliciano, meu Deus. Que época que eu vivi. E aí a gente foi lá, foi com os amigos, fomos num carro, fomos com os amigos lá. E aí vimos lá o evento e tal, uma benção, aí voltamos, acho que era tarde já, bem tarde da noite. A gente estava no carro assim, um casal na frente, e eu e outro irmão atrás. O outro irmão é meio parente do Bruno, lá atrás, assim. E aí a gente, vamos orar para a viagem e tal. E aí o irmãozinho começou a orar. Eu falei, eu vou orar. E era uma 00:30. E ele começou a orar, Senhor, pai, uma oração fervorosa, pentecostal, assim, pensa no... E tinha acabado de sair do evento do Marco Feliciano ainda, imagina, o irmão estava cuspindo fogo, marimbondo. E aí ele começou a orar e clamar, não sei o quê, e ele falava na oração, e eu ali com o olho fechado, e ele falou assim, e Senhor também nos guarda de bala perdida. E eu parei a oração, falei, 00:30, na rodovia, eu fiz a bala perdida. Eu falei, cara, que oração completa, assim, poderosa, mas assim. E eu olhei do lado, eu falei, escuridão, matagal, aquela rodovia, eu falei, cara, aí para a oração, eu falei, bala perdida. Eu falei, cara, ele deu risada e tal, mas você vê que ele é um cara, um menino bem inocentão, assim, acho que era uma oração meio repetida, que deve ter ouvido na televisão, alguém fazer e tal. E aí eu fiquei pensando, mas assim, quando você lê o Salmo 90 que a gente está lendo, 91 aí, tem isso, essa proteção de Deus, de guardar o teu dia, meio de horários específicos, porque o salmista revela aqui no Salmo que tem atuações demoníacas de maneiras específicas e em horários específicos. A tua madrugada que é assombrada, que é talvez provocada por demônios, talvez enfermidades que tentam lá na tua casa na madrugada, pegar o filho, pegar a família de madrugada, que de repente fica doente na madrugada. São coisas que Deus está dizendo aqui no Salmo, que a gente não temos o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Isso é uma bala perdida, tá? Entre tantas coisas que está aí no Salmo, é uma bala perdida. E tem muita gente que morre no Rio de Janeiro, em São Paulo, com bala perdida. Esses dias eu vi alguém, uma matéria, nem sei onde eu vi, que passou que no Rio, a pessoa estava na casa dela, e era um prédio, era alto, no Rio de Janeiro, e ela ouviu o tiroteio e ela abaixou, acho que, não sei, lembrando, embaixo de uma cadeira, embaixo de uma mesa, não sei, e a bala conseguiu atingir ela abaixada, se protegendo, e a pessoa morreu, uma jovem morreu. Isso acontece constantemente. Então, assim, são orações, e olha como é poderoso isso. Essas setas que voam, tanto esse tipo de seta que eu falei agora, como outras setas que o diabo está lançando aí durante o dia para atingir a gente. E são orações de afirmação. Não temas o terror que campeia na cada noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateiramente nas trevas. Você põe a mão em alguma coisa, pode ter lá um vírus, uma bactéria, um negócio que você quer pegar em você. Ele está dizendo, entre tantas coisas, ele está dizendo aqui, não temas a peste que se move. Não tem negócio de, quando saiu essa Covid, de que tinha o corrimão, tinha um tempo que o vírus ficava ali, tinha um tempo que ficava na roupa, tinha um tempo que ficava não sei aonde. Está lá, de maneira sorrateira, esperando a mão de um crente, está em brecha ali para pegar ele. A gente está ficando doente, está ficando mal. Mas aí, tem um salmo de afirmação que eu posso orar, Senhor, me livra disso. O Senhor é aquele que me livra disso. Talvez você não está crendo, mas não tem problema, está aí no Salmo, é para você, é para mim, aleluia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Específico, um demônio que vai agir. Põe a corrigida fiel lá, por favor. Porque a tua está diferente aí, vai ficar...
Pode pôr no 5. Pode ser RC mesmo, não tem problema. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Verso 6. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Então, tudo isso daí nós enfrentamos, irmão. Nós enfrentamos tudo isso. Está aí para o dia a dia, não é para a época do salmista, é para o nosso dia a dia. Se você nunca pôs atenção no Salmo 91, é um salmo que vai falar de muitos ataques, pelo menos 12 ataques específicos que tem aí no Salmo 91 até o final dele. E também tem muitos livramentos de Deus aí no Salmo 91. Então, uma oração de afirmação, que a gente pode ler o Salmo, meditar no Salmo, deixar o Salmo, encarnar o Salmo em nós, que esse Salmo entre em nós, faça parte de nós, e daí a gente pode batalhar, orar de maneira com afirmação, orações de afirmações, para a nossa vida, para a tua casa, precisa tanto da tua oração, que eu me levante em oração de afirmação. Senhor, o Senhor é aquele que guarda, eu tenho plena certeza, estou afirmando aqui, que eu creio que o Senhor guarda filho, guarda esposa, que o Senhor guarda a igreja, que o Senhor guarda, aleluia. Verso 9, porquanto afirmaste, o Senhor é o meu refúgio. Verso 9, porquanto, não sei como é que está ali, mas aqui na minha, porquanto afirmaste. Isso é uma oração de afirmação, do crente que conhece o Deus que serve, que conhece a palavra do Senhor, que sabe do poder do seu Deus, que confia plenamente a sua vida ao seu Deus, que sai de casa, ou que se move, ou que faz qualquer coisa, afirmando isso, Senhor, o Senhor, porquanto afirmaste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, aleluia, porque a seus anjos, olha, isso é poderoso, irmão, isso é poderoso, isso é uma oração que eu faço constantemente na minha vida, sobre a minha casa, isso é uma oração que eu faço para o meu filho, faço para a minha esposa, eu faço essa oração, essa oração de afirmação. Senhor, o Senhor já deu ordem aos teus anjos, porque a tua palavra diz que o Senhor dá ordens aos teus anjos. Eu não fico dando ordem para anjo, eu creio na palavra que diz que Deus já deu ordem aos anjos dele, a nosso respeito, para nos guardarem, para que nós não tropecemos em pedra alguma, aleluia. Não é aquele negócio, Senhor, se for possível, se der, se hoje for, se eu estiver de bom humor hoje, se eu não for atrapalhar o Senhor, se eu não quero incomodar o Senhor, viu? Tem gente que é muito, tem crente que tem um coração muito bonzinho, muito preocupado, muito zeloso com Deus, Senhor, não quero dar trabalho para o Senhor, não quero atrapalhar, mas se for possível, se der hoje, você pode fazer isso por mim? Não, é uma oração de afirmação aí mesmo. Porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, aleluia. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropece em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora. Pisotearás, aqui é o falso leão. Pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Aí, essa batalha espiritual que você está enfrentando, que eu enfrento, nós podemos pisar. Irmão, quanto tempo faz que você não para no teu dia a dia, e diante desses falsos leões, dessas serpentes vis aí que você enfrenta, você não dá uma paradinha no teu banheiro e diz, Senhor, eu estou pisando aqui, porque o Senhor me deu autoridade para isso. Bom, tem crente com medo de pisar na cabeça do diabo, de pisar na serpente, tem crente com medo, tem crente que não quer mexer com isso, não vou mexer com isso não, porque olha, o bicho é feroz, ele vai vir em cima de mim. Isso é falta de conhecimento da palavra, de quem é o seu Deus, e de quem, você pode ser diante dele, pode viver diante dele. Então o diabo, o leão está lá, o falso leão está lá, te provocando, rugindo, fazendo barulho. A serpente está lá, de maneira sorrateira, tentando picar você, a tua família. E você está lá tranquilo, deixando, com medo de mexer com isso. Oração de afirmação. Daí um salmo que você pode ler, deixar encarnar ele, comer ele, por dentro de você essa palavra que é pão para você, que te alimenta. Porquanto ele me ama, aleluia. Eu sei aqui nessa manhã que a tua oração é exatamente essa. Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Aqueles que oram assim,
Senhor, o Senhor não me ama, o Senhor me esqueceu, não estão aqui, aleluia. Mas você que está aqui nessa manhã, você ora assim, Senhor, porquanto Ele me ama. Eu sei que essa é a tua oração, essa tem sido a tua oração. Repito, aquela que diz assim, Senhor, o Senhor me esqueceu, o Senhor não me ama mais. Essa oração não faz parte da tua vida, aleluia. Porque a tua oração é essa daqui, porquanto Ele me ama. Imagina eu sair de casa, irmão, declarando, afirmando isso, eu sei que Ele me ama. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, verso 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que são escolhidos por Ele. Então, Ele me ama, eu amo Ele, tudo vai dar certo. Mesmo se não deu certo para mim, aos meus olhos não deu certo, vai dar certo porque Ele está no controle, Ele me ama e eu vou confiar nele. Mas aí, o salmo que eles iam cantando, imagina o povo se reunindo para cantar isso, o salmista cantando isso nos cultos deles. Porquanto Ele me ama, eu o resgatarei. Isso é o salmista sendo um profeta, o Espírito tomando ele, e Deus falando, porquanto Ele me ama, eu o resgatarei. Deus vai resgatar, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome, aleluia. Não, leia o Salmo 91 inteiro, mas leia diferente. Não leia ele como alguma força mágica que vai espantar o mal da sua casa. Não, deixa a palavra inteira entrar no teu coração, aí dentro de você. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele, nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. Você está vendo aí que quem está dizendo é Deus, essa parte do Salmo, e você pode também fazer essa oração de afirmação, como sendo você, transformando essas palavras que o Senhor disse aqui, dele, sendo você. Porquanto eu o amo, Senhor, o Senhor vai me resgatar, o Senhor vai me proteger, que o Senhor sabe que eu amo, que eu ando no teu caminho, pois o Senhor conhece, eu conheço o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Sempre que chamar, aqui na minha versão está dizendo, sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe, estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando eu enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Transfere isso, irmão, leia o Salmo, entenda o Salmo e transfira isso. Se é Deus falando, sempre que chamar pelo Senhor, está escrito na tua palavra, que o Senhor disse. Senhor, eu não estou inventando, não é o diabo, o Senhor diz na tua palavra, o Senhor está aqui, o Senhor está dizendo, sempre que eu chamar pelo seu nome, o Senhor vai me responder. Então, Senhor, eu creio que o Senhor vai me responder hoje. Eu não estou pondo um Deus contra a parede, eu estou usando a palavra do Senhor, que está dizendo que eu posso fazer. Claro, com reverência, com temor, com santidade. Claro, ninguém está aqui dizendo assim, você tem que... pelo amor de Deus, tá? Não vai distorcer. Tem gente que gosta de distorcer aquilo que eu falo. Eu te repreendo já em nome de Jesus, demônio. Então, pega essa palavra aí, leia ela. Leia o Salmo 91, querido. Mas leia com esse entendimento de uma oração de afirmação. Tem uma parte que o salmista fala. Você prestou atenção no salmo que eu li aí? Você está pensando assim, está lendo tudo errado. Prestou atenção aí? Uma parte é o salmista que está cantando isso com uma oração de afirmação. A outra parte do salmo é Deus falando. Mas como é que pode isso? Pode, porque o salmista é um profeta. Ele está falando como homem de Deus e está sendo usado profeticamente por Deus, pelo Espírito de Deus aqui no mesmo salmo. Olha que salmo maravilhoso. E o máximo que a gente faz é colocar ele aberto lá na estante, enchendo de poeira. Tem que encarnar ele, irmão. Tem que colocar dentro de você. Tem que encarnar ele. Encarnar. Encarnar é pegar a palavra e trazer para dentro de mim. E comer ela e deixar ela entrar dentro de mim. Sabe, na minha boca ela vai ser doce. E vai descer, e vai ser amarga no meu ventre, mas ela vai dar fruto na minha vida, ela vai estar constantemente na minha boca, eu vou declarar ela, por quê? Porque eu encarnei ela, eu comi dela, ela virou carne dentro de mim, então tem que ser assim a palavra, não é para ter aberta lá, criando poeira, pelo amor de Deus, então leia, está aí uma oração de afirmação, aleluia. Então oração de afirmação não é
pensamento positivo, não é autoajuda, não é nada disso, tá vendo? É outra coisa. É pegar a palavra do Senhor e trazer ela para a minha vida e crer. Senhor, eu te amo. Porque talvez até isso, para o crente, aquele crente que eu estou falando algumas vezes aqui, aquele crente muito bonzinho, muito crente, que às vezes nem fala para Deus que ama ele. A gente às vezes pode falar que Deus ama a gente, mas a gente fala que vai parecer presunção, não parece? Ou não? Falar numa oração, Senhor, eu te amo. Alguém vai olhar e falar, você é homem, cara, você é só um ser humano. Você ama tanto a Deus assim? Né? Quem que ora aí constantemente, Deus, eu te amo. Eu amo o Senhor. Às vezes falta isso. A gente sabe que Deus nos ama, mas a gente, às vezes, na hora de falar, Deus, eu te amo, a gente fica meio com vergonha, né? Alguém vai ouvir e fala, mano, que pessoa mais presunçosa, um comedor de arroz e feijão, como diria o vô de um amigo nosso. É um comedor de arroz e feijão, você quer amar Deus aqui, cheio de pecado, cheio de... É esse entendimento que a gente tem, que algumas pessoas têm, infelizmente. Então você pode dizer aí, eu amo o Senhor. O Senhor tem sido, nossa, o Senhor é maravilhoso, Senhor, tudo que o Senhor fez na minha vida. Eu sei que o Senhor me ama e eu também amo o Senhor muito, 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 muito. Acima de todas as coisas, eu amo o Senhor. Que você ame o Senhor acima de todas as coisas. Amém? Amarás o Senhor teu Deus com toda a sua alma, seu entendimento, suas forças, tudo. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Nada? Quem levantou a mão? O Júlio levantou a mão ou você estava só dando um glória a Deus? Ah, é a King James. Ela é diferentona. Hã? É importantíssimo, né? A gente tem muitas coisas na palavra, dentro da Bíblia, tem muitas coisas que vão nos ajudar na prática. E tudo que está na Bíblia, perdão, tudo que está na Bíblia nos ajuda de maneira prática no nosso dia a dia de fé, de carreira de fé. É que a gente conhece pouco, a gente, né, como você ouviu o Brunão falar aqui, a gente está corrido com muitas demandas, então a gente está conhecendo um pouco da palavra. E aí, conhecendo pouco, a gente não consegue desfrutar o que a palavra tem para a gente. E não consegue viver o que ela tem disponível para nós. Se você parar e ler, se a gente parar e ler e buscar mais, a gente vai desfrutar mais e vai ter mais experiência. Então tem muita coisa na Bíblia que responde todas as minhas dúvidas. Uma quinta oração. Quinto tipo de oração. Oração de meditação. Meditação, consideração, uma oração de reflexão. Quando que você faz esse tipo de oração? Uma oração de meditação. Feita geralmente no momento devocional com a palavra. Alguns textos que você vai lembrar aí, né? Oração de meditação. Então, Josué capítulo 1, verso 8, é uma das bem conhecidas. Oração de meditação. Josué 1, 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, a Bíblia fala algumas vezes sobre isso, né? Essa meditação. Você está lendo o texto, lendo a palavra no teu devocional, ou seja, em qualquer momento, você para ali naquele texto, e o Espírito Santo te leva a meditar, a refletir, a considerar sobre aquele texto que você está lendo. Então, não é só ler e meditar naquele texto, naquela palavra, refletir sobre ele. Isso acaba virando uma oração na tua mente, no teu coração. Você está ali diante dele e está dizendo, Senhor, o que quer dizer com isso? Senhor, aquilo ali. Senhor, isso aqui me chamou a atenção. E aí os teus olhos brilharam, ou aquela frase, aquele versículo, aquela palavra ficou maior diante dos teus olhos, brilhou.
e te chamou a atenção, porque o Espírito está te levando a meditar naquilo ali. E você vai perguntar para o Senhor, você vai falar com o Senhor, você vai refletir sobre aquilo. E aquilo vai ficar no teu coração 2, 3, 4 dias, uma semana. E você tenta sair dali, você não consegue, você tem que voltar para ali. E você ouve uma música que fala aquilo, você vai e você tem que voltar e meditar naquilo. Aquilo acaba virando uma oração, que você vai então falar com Deus sobre aquilo ali. Oração, já falei que oração é falar com Deus, né? Tanto a ação de orar, de falar, né? Quando também a gente ora, a gente põe em ação algumas coisas. Então, você vai estar ali meditando naquilo, refletindo naquilo, você vai estar falando com Deus sobre aquilo, para que Deus te dê mais detalhes, para que Ele te esclareça melhor. Não tenha pressa, irmão, não fica desesperado, não fica angustiado, não sai mandando pergunta para um monte de gente. Não, reflete, calma. Deus vai colocar pessoas para te ajudar a responder. Mas antes, medita mais diante de Deus, fala mais com Ele, e você vai ver que as coisas vão se abrir assim de maneira maravilhosa. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, a gente vai... Feche os teus olhos por um instante aí. Amém. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos nessa manhã, e por essa manhã, por esse dia, porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas em nossas vidas, porque o Senhor é o Deus que nos ensina, que nos lembra, o Senhor é o Deus que nos capacita, o Senhor é o Deus que está constantemente conosco. O Senhor é o Deus que nos guarda e o Deus que nos livra, aleluia. O Senhor é aquele que se levanta no seu trono a nosso favor, a favor daqueles que o Senhor ama, a favor da tua igreja. E o Senhor é fiel, te louvamos por tua fidelidade, Senhor. Te louvamos pelo teu amor derramado em nossos corações, aleluia. Te louvamos que o Senhor tem mudado a nossa vida, transformado a nossa vida de dia a dia. Porque o Senhor tem operado maravilhas, tem guardado o teu povo, o Senhor tem livrado. Mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está lá conosco, o Senhor é aquele que pega em nossa mão, o Senhor é aquele que olha para nós e diz, não temas, aleluia, eu sou contigo, glória ao nome do Senhor, porque em qualquer circunstância, o Senhor está conosco, aleluia, aleluia, aleluia. Porque o Senhor tem dado ordens aos teus anjos a nosso respeito. Eles têm nos guardado porque o Senhor tem dado ordens para eles. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus nos ensina mesmo, diante da tua palavra, a termos uma vida de oração, não uma oração pobre, não uma vida de oração pobre, não uma vida de oração restrita, pequena, frágil, não, mas uma vida de oração poderosa na tua presença, orações de batalhas, de intercessão, orações de afirmação, Pai, orações mais variadas que existem na tua palavra, que homens fizeram, que mulheres fizeram, orações fervorosas, orações cheias de poder do Senhor, orações que mudaram a história, orações que transformaram situações, orações que afastaram a morte e trouxeram a vida, aleluia. Orações que quebraram algemas e trouxeram, Pai, libertações. Em nome de Jesus, nos levanta como uma igreja que sabe orar, que ama orar, que está constantemente orando na tua presença, vencendo batalhas em orações. Tira de nós toda inquietação, Pai, de um lado para outro, correndo para lá e para cá, mas que nós possamos buscar o Senhor em oração, o teu milagre em oração, em nome de Jesus, o teu agir em oração, o teu manifestar em oração, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor muda tudo com a oração da tua igreja, com a oração dos teus santos, aleluia. Tua palavra diz que muito pode em sua eficácia a oração de um justo, aleluia. Quando o justo do Senhor se põe na tua presença com uma oração, o Senhor muda tudo, Senhor, nós cremos nisso, em nome de Jesus. Nos guarda nessa verdade,
Oh, Espírito Santo, nos guarda na tua palavra e na tua verdade, em nome de Jesus. Despede o teu povo debaixo da tua bênção, que seja um dia guardado pelo Senhor. Pai, com livramentos do Senhor, nos prepara para um culto poderoso nessa noite, cheio da tua glória. É o que nós pedimos, já agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Deus te abençoe aí nesse dia.